Deus possa abençoar vocês, amém? Eu convido os irmãos agora a ficar de pé. Eu agradeço ao grupo de louvor, os irmãos que tão gentilmente têm vindo aqui servir ao Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os recompense. Eu convido ao pastor Rafael, que prontamente aceitou o convite do pastor Fernando, para trazer a mensagem do Senhor nessa noite, amém? Amém. Vamos orar, abençoar a vida do pastor, amém? Obrigado por você ter aceito o convite, Rafael. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque até aqui nós cultuamos ao Senhor com os nossos hinos, com as nossas vozes, com os nossos louvores, com as nossas ofertas, ó Pai. Mas nós queremos ouvir agora a Tua voz. Nós queremos, Senhor, ouvir a condução da Tua palavra para a nossa vida, a orientação para o nosso dia a dia. Senhor, eu te peço para que Tu possas abençoar o pastor Rafael e usá-lo com ousadia na Tua presença. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Eu louvo a Deus, agradeço por poder mais uma vez poder estar aqui junto com os irmãos para cultuar, exaltar ao Senhor, amém? Vou compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar essa noite sobre fé, amém? Gostaria de compartilhar algo com você e Deus tem aquecido o meu coração para falar sobre fé. E olhar na Bíblia, nós vemos tantos exemplos de fé. Olhar na Bíblia, nós vemos tantas lições encorajadoras que nós encontramos. E essa noite eu gostaria de dividir com você algo que te fortaleça, algo que te traga a paz de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É Eric, né, o nome do visitante. Seja bem-vindo, viu, Eric? Deus abençoe abundantemente sua vida. Antes de você abrir abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis, capítulo de número 13. Vou estender o convite para você que puder, esteja conosco também lá na Igreja do Nazareno Quintino 2, culto lá são às sextas-feiras, começa às 8 horas da noite também, lá na igreja uma extensão aqui da igreja também, né? A Igreja do Nazareno, tem a igreja no Ribeirão Verde, tem aqui a igreja no Campos Elíseos, amém? Gênesis capítulo 13, assim eu gostaria de compartilhar com você essa palavra. No versículo de número 1 diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo que ele tinha, e Ló foi com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Amém? Vou falar com você sobre fé. E nada melhor do que nós podemos citar essa noite sobre o pai da fé, Abraão. Abraão foi o pai da fé. Nós que confessamos e aceitamos a obra redentora do Senhor na nossa vida, nós somos chamados de filhos de Abraão. E essa noite, então, eu gostaria de trazer para a nossa vida um encorajamento do que nós vimos de uma lição aqui de Abraão. Abraão, no capítulo de número 12, ele recebeu um chamado do Senhor. E no capítulo 13 que nós vimos, Abraão agora já partira para alcançar a promessa do Senhor. A promessa do Senhor para Abraão no capítulo de número 12, no chamado dele, o Senhor disse para ele: sai da tua parentela, Abraão, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar.
e vou fazer de você uma grande bênção em todas as nações, e eu vou te abençoar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e você então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha a idade de 75 anos, e Abraão ouviu o chamado de Deus, aceitou a voz de Deus. Aqui começa a fé. Deus fala com Abraão, Abraão ouve Deus. E aqui a gente começa a aprender essa lição. Se Deus falar e você ouvir, a sua vida vai ser diferente. É tão simples assim. É tão lindo assim. É tão maravilhoso assim. Se você aceitar a Ele, se você ouvir a Ele, se você acreditar no que Ele está dizendo para você, Ele vai te abençoar. Ele estará contigo. Deus chama Abraão. E Abraão não tinha um histórico, ele não tinha uma Bíblia para consultar, ele não tinha um vizinho, ele não tinha alguém para aconselhar. Mas algo aconteceu dentro dele. Isso chama fé. Ele creu. Ele aceitou aquilo dentro do seu coração. E mesmo aceitando a sua condição, ouvindo e entendendo o chamado de Deus na sua vida, ele poderia, Abraão, diz aqui que nós lemos que Abraão era um homem rico, de grandes posses, ele poderia olhar para a terra e falar assim: por que eu vou mudar de terra? Quem é esse Deus que está falando? Ele poderia fazer uma lista de coisas que o deixariam na cidade dele, mas tão somente não era um convite feito por um vizinho, por um pai ou por um avô, era um convite vindo da parte de Deus. E o convite que vem da parte de Deus, se você ouvir ele realmente vai fazer a sua vida diferente. E essa noite eu quero dizer para você, você pode ficar onde você está, você pode aceitar a sua condição de vida, você pode olhar para o que você conquistou ou não conquistou, mas independente de onde você está, do que você conquistou ou não conquistou, a palavra de Deus ela chega até você e chega até a mim, assim como chegou a Abraão. E eu espero essa noite que a palavra de Deus surta efeito no seu coração, no meu coração, assim como surtiu no coração de Abraão. E ele saiu, e ele partiu. Diz a palavra de Deus aqui onde nós lemos em Gênesis capítulo de número 13, no versículo de número 5, diz que Ló ia com ele, e também Ló tinha rebanhos, gados e tendas. Ló era o sobrinho de Abraão. Aqui eu aprendo uma grande lição aqui com a vida de Ló também. É que Ló também tinha posses. Ló também foi um homem bem sucedido. Ló também tinha uma condição financeira muito boa. Mas mais do que ter a condição financeira boa, mais do que você ter posses, é você estar do lado de quem tem fé. Entende isso? É você caminhar com quem tem fé. Se você não tem fé, você andar com quem tem fé, você vai ver a diferença. Tem gente que não tem nada, mas tem fé. Tem gente que tem tudo, mas não tem fé. E a Bíblia, e se você e eu viemos aqui, é para entender o que a fé vai fazer na nossa vida. Amém? Eu vim apelar a você essa noite, falar, vamos olhar para a fé, vamos apelar para algo que tem que aquecer dentro do nosso coração, isso se chama fé. Ló caminhou com seu tio Abraão, não é estranho a gente ver, porque Abraão era cheio de posses, mas eu vejo que até a vida de Ló era abençoada por caminhar do lado de Abraão. Por quê? Porque Deus não só abençoa a nós, Ele abençoa a nós, a nossa casa, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que caminham conosco, recebem a bênção do Senhor. Então, se nós temos fé em Deus,
e nós acreditarmos e ouvirmos a voz de Deus, eu vou ser abençoado, a minha casa vai ser abençoada, a minha família vai ser abençoada, aqueles que convivem comigo serão abençoados, porque a bênção do Senhor está conosco. Para isso eu preciso criar dentro de mim a fé, obedecer ao chamado de Deus, ouvir o convite do céu na minha vida, porque o mundo faz o seu convite e o céu faz o convite dele. Resta saber qual convite você vai aceitar, o convite da fé ou o convite que não é o da fé, que vai te levar para lugares que não é da fé. E o exemplo que nós estamos dando aqui é Abraão, aquele que aceitou o convite do céu e teve fé. Ló foi abençoado ao caminhar com seu tio. Teve dias abençoados. Viveu dias de paz. Dias que a bênção do Senhor esteve do lado dele. E diz a palavra de Deus, no versículo de número 6, que a bênção entre eles, a bênção em que havia na família era tão grande, que a terra ficou pequena e não podia sustentar eles. E no versículo de número 6 diz que para que eles pudessem habitar junto, porque eles tinham muitos bens, de sorte em que eles não podiam viver junto, um em companhia do outro, de tamanhas posses que eles tinham, porque havia discussões e brigas de gado, dos pastores de Abraão e de Ló. Então, disse Abraão a Ló: nós somos muito abençoados e não podemos viver juntos. Há muito atrito entre a minha casa e a sua casa. E Abraão fala assim para Ló: Ló, escolhe para onde você quer ir. Entenda isso que Abraão está falando para o seu sobrinho Ló. Ló, escolha para onde você for, porque se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, e se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E você sabe disso, quem tem a opção da escolha leva vantagem, não leva? Mas se eu posso escolher, já pensou se você puder escolher entre dois carros, você vai escolher um carro novo ou um carro, você pode escolher, qual você escolheria? Você vai escolher o novo, esse ruim eu não quero não, isso aí vai me dar trabalho, isso vai me dar dor de cabeça, você vai já além disso, né? Escolhe o que você quiser, porque nada vai mudar a fé que existe dentro de mim. Entende o que eu estou querendo dizer? Não incomodava nem um pouco o seu tio de poder falar para o seu sobrinho, falar assim: olha, escolhe, vê para onde você quer ir, eu não vou te incomodar, porque Abraão sabia em quem ele cria, e a fé que ele tinha no Deus que ele cria, e ele sabia que onde ele estivesse, Deus estaria com ele. Escolhe. Eu venho à igreja desde adolescente, como os irmãos sabem, me batizei aqui, sempre falo isso que eu venho aqui, né? Eu batizei aqui desde adolescente. E desde adolescente, né, buscando a Deus, orando a Deus, a gente vai criando algumas expectativas de vida e vai querendo buscar a bênção do Senhor. E a gente orava de adolescente, jovem, falava assim: Senhor, eu vou orar para ver qual estudo que o Senhor tem para a minha vida, qual faculdade que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu oro, Senhor, para buscar a sua vontade. O que o Senhor deseja para mim? Quando eu olho a minha oração e a minha crença que eu sempre tive em Deus, e eu vejo a postura de Abraão, eu vejo algo diferente. Abraão sabia que onde ele estivesse, a bênção estaria com ele. Eu não preciso saber: Senhor, me diga onde está a bênção. Senhor, o que o Senhor quer que seja a bênção na minha vida? E Deus dá o livre arbítrio para mim e para você, dizendo: escolha o que você quiser da sua vida. Escolha, mas não perca a fé em Deus, porque onde você estiver, com a escolha que você fizer, Deus vai te abençoar.
não é pela sua escolha, não é pela decisão que você tomou, é pela fé que tem dentro de você, naquele que você crê. E aí até hoje eu vejo jovens, adolescentes, mas eu vou orar para ver o que Deus quer que eu faça, se é medicina, se é advocacia, se é veterinária, se não é fazer nada. Aí eu vem comigo, eu sou jovem ainda, um pouco ainda, estou mudando já, né? Partindo já, tudo branco, já cabelo. Eu falo, você escolhe, Deus não quer tomar essa decisão por você. Mas de todas as decisões que você tomar, só não esqueça de estar com os ouvidos atentos à voz de Deus na sua vida. Abraão fala para o seu sobrinho, escolhe onde você quer ir, fique à vontade. E eu quero te dizer essa noite, se você tiver fé e acreditar em Deus, onde você estiver, Deus vai estar com você, amém? Essa é a fé que nós estamos nos pautando aqui, querido, é a fé que nós precisamos nos apoiar. A vir à igreja não é para vir, sentar no banco e ouvir uma musiquinha e ir embora. Vir à igreja não é para sentar aqui, ouvir o pastor pregar, ouvir o louvor, dar a oferta, não. Vir à igreja é para renovar, para reativar os compromissos que eu tenho com Deus e assumir a fé que eu tenho em Deus, dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu acredito no Senhor, eu busco ao Senhor, eu sou obediente ao Senhor. Isso é ter a fé em Deus. Eu não consigo transferir fé para você. Você não pode transferir fé para mim. Não tem nada que você faça mais que vai mudar o seu filho, a sua mãe, o seu marido ter fé maior do que tem. Porque a fé, ela é gerada dentro de você. E aqui nós vemos o exemplo de Abraão, que tinha fé. E o sobrinho dele era abençoado por estar do lado do tio, mas um vivia de uma maneira, uma tinha uma relação espiritual com Deus, Abraão, e Ló tinha uma vida diferente, espiritual com Deus. E é isso que eu quero despertar em você, que nós que assumimos a bandeira do cristianismo na nossa vida, é pedir para Deus, Deus, faça algo extraordinário na minha vida, porque eu tenho fé na tua palavra. E ele deixou muito aberto para o sobrinho dele, e diz a palavra de Deus aqui, em Gênesis capítulo de número 13, no versículo de número 10, diz assim, e Ló levantou os olhos e viu uma campina verde que vinha do Jordão, porque ela era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como jardim, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Quando Abraão fala para Ló, o seu sobrinho, diz assim, olha, Ló, escolhe para onde você quer ir. Como foi a escolha de Ló? Ele levantou o lado, levantou os olhos, escolheu o lado dele e olhou o mais bonito. Ele escolheu aquele carro que nós falamos, sabe? Falei, esse carro é novo, terrinha boa, ó. Ele olhou a casinha dele lá naquela colina bonita. Ele olhou a família dele lá naquele campo. Fala, isso aqui é minha cara. Ele disse, posso escolher, tio? Você não... Pô, fica à vontade. E ele escolheu o que agradou aos seus olhos. Ele escolheu o que chamou a atenção dos seus olhos. E aqui eu não preciso nem explorar isso com você, porque nem tudo que chama a atenção dos nossos olhos, que nós achamos que é a terra que o Senhor tem preparado para você, é essa terra. Porque nós queremos um lugar bonito, nós não queremos a dificuldade. E não estamos falando nem de dificuldade, nós estamos falando que o que o Senhor tem para você, Ele tem para você, se você tiver fé. Não importa por onde você vai passar, onde você vai trilhar, em que terra que você vai estar, não precisa escolher a terra. O importante é que Deus está contigo. Fé. Isso é ter fé. Isso não vai me chamar a atenção. E quantos de nós, eu poderia fazer essa pergunta aqui, quantos de nós, não, talvez não os jovens adolescentes, né? Mas quem tem um pouquinho mais de experiência aqui, pastor Zé Roberto, algum irmão aqui, que em algum momento da sua vida olhou e falou assim, isso aqui é o que eu quero. Tomou uma decisão na vida e achou que aquilo ali era bonito. E realmente aquilo ali não era o que aparentava ser. Um estilo de vida, uma vida que parecia ser legal, interessante. Escolhas pessoais
escolhas financeiras que não deram certo. Qualquer escolha que foi, eu não sei qual foi. E nós tomamos aqui como lição, dizendo que até nós mesmos nos enganamos. Enganamos a nós mesmos, porque nós achamos que ali era o lugar. Era aquilo que devia fazer. E eu vim falar com você que se você tem fé, onde você estiver, você é abençoado. Você está entendendo isso? Aí eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu com a minha vida. Eu, muito novo, fui comprar um caminhão. Não entendia nada de caminhão. E tem um dito popular que eu entendo muito bem hoje, que fala assim, olha, feliz foi Adão que não teve sogra e nem caminhão. Porque o caminhão que eu tive me deu uma dor de cabeça que você não faz ideia. E eu orei a Deus. Falei, mas se for da vontade de Deus, eu vou ter um caminhão. Aí eu orei e falei assim, mas se for da vontade de Deus, eu não tomar a iniciativa, eu não vou ter o caminhão. Mas se eu orar e for a vontade de Deus eu ter o caminhão, as portas vão se abrindo para eu ter o caminhão. E as coisas foram acontecendo, irmão, você acredita? Foi tudo dando certo. E depois de um tempo, olha eu com o caminhão. Oxe, essa é a vontade de Deus na minha vida. Eu ter o caminhão, e eu era certo que aquilo ali era a vontade de Deus na minha vida. E incrivelmente o caminhão deu problema, deu perca total, perdi ele, o caminhão. Junto com o caminhão, perdi uns 10 anos da minha vida, tendo que pagar uma conta na justiça que não tinha fim para mim. E muitas vezes eu parei para me perguntar, falei assim, mas que momento que ou eu me confundi, o que aconteceu? E por muitos tempos, por um período grande na minha vida, eu ainda tive uma conversa assim com Deus. Você imagina que tipo de conversa que é, né? Não sei se você já teve uma conversa assim com Deus. Por que, Deus, está acontecendo isso na minha vida? Eu fiz certinho, sabe? Pedi para o Senhor, sou obediente, vou à igreja, faço tudo, sou bonzinho demais. Precisa lavar a igreja lá, a gente lava. Precisa ajudar na pintura, a gente ajuda. Se alguém precisar fazer, eu faço. Por que esse episódio aconteceu na minha vida? Anota aí. Fé não tem nada a ver com explicação. Deus não precisa explicar nada para você. Basta você ter fé. Que em um momento você entende que a fé vai ser muito maior do que tudo aquilo que você passou. Por todo lugar que você percorreu, por toda a frustração que você teve na sua vida, se você continuar com fé em Deus, vai ser maior na sua vida. E eu vou resumir para você o que aconteceu comigo. Eu consegui honrar os meus compromissos com o caminhão, deu tudo certo, isso já é uma página virada na minha vida, e a minha fé em Deus aumentou ainda mais. Não fez com que eu olhasse para Deus e questionasse Ele, por que não deu certo? Mas a fé, uma vez fortalecida e aplicada diante do Senhor, ela é gerada de uma maneira em que eu não me apegue ao caminhão, ao meu bem, ao meu salário, mas eu não me apego com as coisas dessa terra, eu me apego às coisas do céu. E essa noite eu quero te dizer, se apegue às coisas do céu, que enquanto você estiver querendo usar a sua fé para se apegar nas coisas da terra, não vai adiantar. Porque a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17, diz assim: o justo viverá pela fé. Não diz assim, pela fé você vai melhorar o seu emprego. Não fala isso. Pela fé você vai conquistar a casa própria. Pela fé você vai ter um carro do ano. Não tem nada a ver com fé isso. Mas fala assim, o justo viverá pela fé. Foi a mesma palavra que Abacuque disse no capítulo de número 2. Mas o justo viverá pela fé. E assim Abraão, saindo da sua terra, da sua parentela, ele caminhou e foi para um lugar, e foi ali, e ali, aqui a gente conhece a história. Deixa eu só dar um friso aqui na história para travar um pouquinho mais. Ló não foi pela fé, Ló foi pelos olhos. E o que chamou a atenção dele foi ali que ele escolheu. E eu quero chamar essa atenção para você. Nem tudo que está chamando a atenção para você, a aparência disso é a que Deus quer para a sua vida. Tá, irmão? A fé é a seguinte: pode escolher se eu vou na Campina Verde, ou na Preta, ou no lugar que está seco. Vou falar aqui que é fé para você, irmão. Se você tiver fé em Deus, se você for para o deserto, vai ter água.
Se você for para uma terra que não produz nada, vai produzir. Se você for para uma terra que todo mundo falou, eu já fui, eu já tentei, e você tiver fé, e você caminhar ali, acreditar que Deus está contigo, onde você pisar vai prosperar. É isso que é fé. Então eu quero despertar com você, aprendendo aqui, a não olhar, os meus olhos não me iludirem, não me enganarem, porque não é a minha escolha, não é a minha decisão, não é porque eu fui, é porque eu tenho fé naquele que tudo pode. Amém? Eu poderia aqui falar várias coisas aqui de vários personagens da Bíblia. Por exemplo, sobre os exemplos da fé, que nós vemos lá na Galeria da Fé, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, nós vemos. Mas eu só gostaria de citar os personagens, e você entendesse o que a fé fez na vida desses homens. Abel, Noé, Jó, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Gideão, Davi, Daniel, Raabe. Poderíamos falar todos os personagens da Bíblia. Entende o que eu estou querendo dizer? O que eles tinham, o que os homens teve, o que as mulheres tiveram? Fé em Deus, fé na promessa do Senhor, fé que Deus está no controle. Eles tiveram fé. Eram homens como nós, sentiam medo, tinham fome, sentiam acuados, muitas vezes estavam em depressão, muitas vezes choraram, muitas vezes se sentiram abandonados, mas todos eles tiveram fé em Deus. Todos os personagens da Bíblia. Então essa noite, eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Dizer a importância que nós devemos ter em apelar para a fé. Apelar para acreditar que algo vindo da parte de Deus pode mudar totalmente a nossa vida. Você crê nisso? Creia e se apegue nisso. Pela fé a sua vida vai ser uma vida totalmente transformada e abençoada pelo Senhor. Acredita nisso. Quando eu cito todos esses personagens da Bíblia, e vejo Abraão, e vejo todos os homens que dedicaram a sua fé, vejo que todos aqueles homens tiveram, e quando aquela citação de Paulo, o justo viverá pela fé. A fé, querido, deixa eu tentar deixar claro aqui para você. Fé não é assim, vamos chegar à igreja, estou com um problema em casa, estou com um problema para ser resolvido, seja ele de saúde, seja financeiro, seja ele o que for. A fé não é a gente orar e para aquele problema ser respondido. A fé é para a gente viver de fé, pela fé, com fé em Deus. O justo vive pela fé. Uma vez que nós assumimos o nosso papel no Evangelho, aceitamos, do começo até o final, nós temos que ir pela fé. A base teológica traz a salvação com o motivo maior do alcance da salvação, a nossa fé. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. E a nossa fé é o que nos move a alcançar a salvação divina. Deus vem, faz uma obra na nossa vida e nós aceitamos, não abrimos mão dela. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38, tem uma chamada muito importante. Diz assim, olha, o justo viverá pela fé, mas se todavia ele retroceder ou recuar, o Senhor não tem prazer nele. Então, uma vez que nós assumimos a fé, nós temos destino certo, nós temos endereço certo. Mas uma vez que nós abrimos mão e não confiamos mais, não acreditamos mais, o Senhor não tem mais prazer na nossa caminhada, na nossa conduta. Então o que nós devemos fazer é nos apoiar novamente, a fé que uma vez nos afirmou para a promessa do Senhor e alcançar diante do Senhor essa bênção. E os exemplos de fé que sirvam para a minha vida e para a sua vida como bênção na nossa vida. Amém? Vou dar um exemplo aqui por conta do horário para a gente não estender muito. Vou dar um exemplo desses todos que eu comentei aqui. Davi e Golias. Davi e Golias. Um homem do meu tamanho, Davi. Assim, ó, bem baixinho. Uma coisinha assim. Que não causa medo em ninguém. Não causa, sabe? Não chama atenção de nada.
E aí do outro lado tem Golias, que ele tem um tamanho amedrontador. Ele tem quase 3 metros de altura, pesa quase 400 quilos. É um homem capacitado para aquela batalha e para a guerra. O inimigo, chamado Golias, ele desafia o povo de Deus. Golias tinha todas as características e tudo certinho na vida dele para ser um ótimo guerreiro, uma pessoa vitoriosa, e realmente ele o era. Mas do lado contrário, tinha um homem que não apresentava nada, mas tinha fé. Quantas vezes você já não viu a história de Davi e Golias? Quantas vezes você já não viu algo sobre a história de Davi e Golias? E ali eu só consigo enxergar em Davi a fé que ele tinha em Deus, a fé que não vai fazer eu parar nesse problema, a fé que não vai ser esse problema que é maior do que eu enfrentei ontem, que vai me parar. E realmente Golias não era suficiente para que Davi não colocasse a sua fé em prática. E aí eu quero dizer isso para você essa noite. Eu não sei quais os outros obstáculos que você já viveu antes do dia de hoje, mas assim como Davi, com fé em Deus, ele ultrapassou e venceu ursos, leões, porque ele tinha fé em Deus. E assim talvez até hoje, pela fé você tem vencido. Você chegou até aqui, o problema não te abateu, isso não tirou a sua vida. Mas aí hoje, 2021, entrando um novo mês agora, você olha para a sua vida e fala assim: oh, mas esse problema é maior do que todos os outros que eu enfrentei. E realmente ele pode ser maior. Realmente ele pode ser feio mesmo, que nem o Golias. Grande, invencível, bicho feio demais. Mas se você tiver fé, você vai conseguir vencer esse Golias também. Entenda que o que venceu Golias não foi a pedra que Davi atirou, foi a fé que ele tinha que Deus poderia fazer ele vencer. De qualquer maneira Davi venceria aquilo ali. De qualquer maneira, qualquer outra narração na Bíblia não me surpreenderia. Poderia ter caído um raio no Golias, poderia ter feito qualquer outra coisa, não sei. Mas ele atirou uma pedra e venceu aquele gigante. Porque, querido, ele não olhou para o gigante e viu o problema. Ele olhou para o gigante e olhou para o Deus dele. E é isso que a fé faz. A gente olha a circunstância, a gente olha o que está à nossa frente, a gente olha, mas a gente olha Deus, a gente sabe Deus, a gente confia em Deus, a gente sabe que Deus pode nos dar a vitória. Amém? Davi e Golias é um grande exemplo para a nossa fé. Então o que eu quero dizer para você é: não fique se apegado com esse problema que você está vivendo hoje, você vai vencer ele. Eu estou falando, querido, do fundo do meu coração, você vai vencer esse problema. Eu estou te declarando porque a Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus diz isso. Rafael, e aí, quando que eu vou vencer? Então, se você tiver fé dentro do seu coração, se você acreditar nisso, se você tomar posse disso, se você então tomar posse dessa palavra, você realmente vai vencer esse problema. Não tem inimigo que se levante que vai fazer você, vai tirar a sua bênção. Não tem nada que se levante na sua vida que vai impedir você de ser uma pessoa abençoada e vitoriosa. E você vai enfrentar os problemas. Não adianta a gente olhar para o Senhor: Senhor, tira o Golias daí, Senhor. Ele não vai tirar. Senhor, tira esse problema da minha vida. Ele não vai tirar. Abraão teve que passar o caminho. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele teve que percorrer o caminho da sua vida, mas ele tinha fé em Deus, que independente de onde ele fosse, ele seria abençoado e guardado e alcançaria a sua promessa. E muitas vezes o próprio Abraão duvidou, você sabe disso. Questionou: Senhor, mas até quando? Porque será que a bênção vai ficar para o meu empregado? Não, a bênção é a que eu te prometi e você vai ser abençoado. Fé em Deus. Fé em Deus. Vem comigo aqui para a gente já ir caminhando para o final. Gênesis capítulo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 5. O Senhor chamou Abraão em Gênesis capítulo de número 12 e falou: Abraão, você vai ser abençoado.
sai da tua terra. Abraão fez o que nós falamos, querido? Saiu, ouviu, creu, teve fé em Deus. Até então, Abraão não fazia ideia do que Deus tinha para a vida dele. No capítulo de número 15, Deus fala assim com ele, com Abraão, e diz assim: então conduziu até fora e disse: Abraão, olha o céu e conta as estrelas, se é que podes contar, e assim será a sua posteridade. Olha para mim. Deus falou assim para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. E Abraão saiu da tenda dele, porque muitas vezes precisamos sair da nossa tenda, porque a nossa tenda é limitada. A nossa tenda, nós enxergamos aqui, a tenda, poderia falar que aqui é uma tenda, eu só enxergo até o teto, até essa parede, eu não consigo enxergar ali. Deus chama ele para fora, e quando Deus nos chama, o despertar da nossa fé é esse, querido: sai para fora, primeiro. Sai de onde você está, sai das coisas que você está vendo. E Abraão saiu para fora, e ele ali fora, Deus falou para ele: Abraão, olha para o alto. E Abraão olhou para o alto, ele viu assim e falou assim: olha, Abraão, você está vendo as estrelas? Estou vendo as estrelas. Você consegue contar as estrelas? Bom, que pergunta que é essa, não é verdade? Você acha que Abraão ia conseguir contar as estrelas? Ele ia conseguir contar as estrelas, irmão? Não tem como contar as estrelas. Primeiro, só para você entender, está vendo isso que você não consegue nem contar, Abraão? Que não é dentro da tua tenda. Essa é a minha promessa para a sua vida. É incontável. Você não consegue contar, Abraão. Mas o mais importante do que não contar é que quando nós temos fé em Deus, nós temos que sair da nossa tenda, olhar para o céu e lembrar sempre, quando está tudo dando difícil para a nossa vida, nós temos que olhar para as estrelas, e nós não podemos contar, mas é para o céu que nós devemos olhar. Deus está falando assim para mim e para você essa noite: olha aqui para o céu, olha para mim, olha para o alto. Quem tem fé não olha para baixo. Se olhar para baixo e olhar na sua tenda, você vai ficar aí, o gigante vai te derrotar, e você, como justo, não vai vencer. Mas se você buscar com fé, e é isso que eu quero traduzir para ficar fácil da gente entender, que a fé é o que é, Rafael? A fé é olhar para o alto e esperar que o meu socorro vem do Senhor, porque a bênção vem do alto na nossa vida, a bênção vem de Deus na nossa vida, e é por isso que eu preciso olhar para o céu. Eu não posso contar, isso não é brincadeirinha de Deus com Abraão, querido, mas Deus nos chama para viver uma vida de olhar para o céu, buscar as coisas do alto e não as coisas que são da terra. Você entende agora por que Abraão virou e falou para Ló: Ló, escolhe para onde você quiser ir. Faz sentido para você, irmão? Escolhe onde você quiser. O mais bonito fica para você, porque para mim não tem nada mais bonito do que olhar para o céu e olhar a glória de Deus e contemplar as estrelas, porque eu sei que cada um dessas será a bênção que o Senhor tem para a minha vida. E tudo que você encontre aqui na terra, tudo que você imagina que é bonito, não é nada comparado ao céu, à grandeza de Deus na sua vida. Então a fé é olhar para cima e deixar as coisas nessa terra acontecer. Deus não vai te privar de dificuldade nenhuma. Deus não vai tirar os gigantes da sua vida. E essa é a grande similaridade que nós temos com Davi, né? O que é a estatura? Não. A herança? Não. É o problema. Um problema invencível aos olhos humanos, mas com fé em Deus nós podemos vencer. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4, diz assim: e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Vamos lá para a gente encerrar com esse versículo. Primeiro João, é lá no final da Bíblia, primeiro livro de João, capítulo 5, versículo de número 4, diz assim, ó: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé.
Nós temos uma preocupação hoje na vida em vencer, em conquistar, em possuir. Só que a gente acha erradamente que isso é tudo material. E é errado, querido. A vitória, a nossa vitória vem pela nossa fé. Rafael, é simples falar? Não, não é simples falar. Difícil, eu sei que é difícil, porque eu divido o mesmo ambiente que você, que é essa terra. Rafael, você não sabe o que eu estou passando? Não sei. Você não sabe o que eu já passei, o que muitos aqui passaram. E quando eu olho na Bíblia, eu também vejo o que todos aqueles homens que eu citei passaram, mas todos eles passaram olhando para o alto. João encerra assim, ó: essa é a vitória que vence o mundo, a fé. Não é a arma, não é a saída, não é o recurso. É que uma vez que você tem fé, você já tem a vitória. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para mim ter a vitória, eu preciso ter um salário maior. Não tem nada a ver disso. Está falando assim, ó, se você tem fé, você já é vitorioso e você já venceu o mundo. Porque quem vence o mundo? Nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu o mundo. Eu creio e tenho fé nele. Eu já venci. Você já venceu. Ei, querido, já vou até fechando aqui. O que você está passando, o que você vive, onde você pisa, não pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Nada pode impedir o que Deus tem para você. Nada pode impedir a vitória. Nada pode, nada pode. Mas essa noite, no meu coração e para mim, eu quis dividir com você. O que nós precisamos ter é fé em Deus para caminharmos nessa terra. Fé em Deus para continuarmos na nossa jornada. E a gente que estava cansado, desanimado e frustrado no nosso caminho, você essa noite busca, fala: Senhor, me dá fé. Senhor, assim como Abraão em um momento duvidou da bênção, mas a bênção não hesitou de vir. Assim como muitos dos que nós citamos sentiram medos, afrontas, mas não deixaram de crer, não deixaram de ter fé em Deus. E com a fé em Deus, nós não somos daquele que colocam a mão e olham para trás, mas nós vamos olhar para frente. Você é vitorioso porque você tem fé em Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Quero que você saia daqui essa noite olhando para as estrelas do céu, porque é lá que você deve olhar. Toda vez que você estiver passando alguma situação, olha para o céu. Toda vez que tem algo que está difícil para você, onde eu vou? É lá. Quem que eu tenho que buscar? Lá, o céu. E essa noite nós vamos orar para que nós olhemos para o céu. Não viva de cabeça baixa, olhe para o céu, amém? Deus, nós te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, pela ministração aqui da tua palavra, Senhor. Que nós possamos olhar para o céu, que nós possamos olhar, meu Pai, essa noite, e enxergar, meu Pai, as suas bênçãos inúmeras na nossa vida, Senhor. É incontável. Não dá nem se eu fosse pegar uma caneta e um papel, Senhor, começar a anotar 1, 2, 3, eu não ia ter papel suficiente para encher. Mas eu tenho fé, Senhor. E a fé, Senhor, não é a quantidade da bênção, não é a quantidade das estrelas. A fé, meu Pai, é a alegria que gera dentro de nós. A fé, Deus, foi o que Paulo disse, meu Pai, em Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, meu Pai. Logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora é pela carne, mas ele está sendo consumido pela fé que o Senhor tem gerado dentro de nós. Senhor, nós chegamos na tua casa e na tua presença. O Senhor sabe das dificuldades que enfrentamos. O Senhor sabe do gigante que se levanta. O Senhor sabe que a gente escolhe a Campina Verde, Senhor. O Senhor sabe que nós queremos escolher e decidir a nossa vida. Mas essa noite eu sou confrontado com uma fé que, meu Pai, me confronta a olhar para o céu. Eu espero, Senhor, em nome de Jesus, que a fé gerada dentro de mim, meu Pai, eu possa olhar sempre para o alto. Meu socorro vem do alto. A minha bênção vem do alto. A resposta da minha oração vem do alto. Tudo vem do alto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vai tocar mais um louvor, Elton? Vamos lá, então. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
de Abraão, ó, saindo da terra da tua parentela, só tinha Deus. Às vezes você só tem a Ele também, querido. Mas essa noite nós vamos louvar. Diga assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Ele é Deus. Vai se fechar, Continua. continua sendo Deus. Se a doença Ele é Deus. Se curar curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz. é isso, Senhor. Eu adoro pelo que o Senhor é, Senhor. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo Fala isso para o Senhor hoje, Senhor. Eu não adoro pelo que o Senhor, eu adoro pelo que o Senhor é, Senhor. Ele sempre será Deus. Será Deus. Agora faz um favor comigo essa noite, querido. Olha para o céu, olha para o alto na sua vida. Peça a Deus. É Ele que vai trazer a bênção na sua vida. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se ela fechar, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a doença, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Rafael, como que eu sei se a minha fé está em dia ou não está em dia? Rafael, como eu sei se eu tenho fé ou não tenho fé? É simples, irmão. Para onde você está olhando? Para o seu problema, para a sua vida ou para Deus? Se você está olhando para o alto e sabe que do alto vai vir resposta, você tem fé. Se você olhar a dificuldade, você não tem fé. Porque quem tem fé sabe que vai vencer. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você está falando isso para me animar? Que animar, irmão? Vou para animar, para rir, se divertir em outro lugar, não é na igreja, não é com fé. A fé é para vencer. Eu vim falar para você e vim falar para mim. Se nós queremos vencer, é com fé. E se tem um lugar que nós devemos olhar para o alto, porque como nós louvamos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E se Ele demorar, Ele é Deus também. Mas nós não podemos deixar de olhar para o alto, porque é ali que nós provamos que nós temos fé. Amém? Pode encerrar mais uma vez com esse refrão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Deus, sobre os enfermos, Senhor, sobre aqueles que precisam, meu Pai, ser renovados essa noite, sobre aqueles que precisam de um renovo espiritual, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa e guarda, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ele é Deus, continua sendo Deus. Amém. Deus abençoa cada um que está aqui essa noite, Senhor. Aqueles que saíram da sua casa, que nos assistem, Deus, e pelo grande pai na fé Abraão, meu Pai, que não tinha ninguém para incentivar ele, meu Pai, mas ele teve fé. E aí nós conseguimos entender tamanhas bênçãos, meu Pai. E realmente, Senhor, as bênçãos de Abraão são maior do que todas as estrelas do céu. E realmente, Senhor, a bênção sobre a nossa vida é muito maior do que todas as estrelas do céu, meu Pai. Porque o Senhor tem o céu para nós. É ali que nós vamos herdar. Deus, eu declaro, abençoe e profetizo sobre cada um que está aqui, meu Pai. O problema que está enfrentando, a dificuldade na sua vida que lhe foi apresentada, pela fé nós vamos vencer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fortaleça o seu povo, dá a sua graça, a sua misericórdia, a sua abundância, Senhor. Em nome de Jesus, que nós tenhamos esses homens e mulheres de Deus como exemplo de fé, e que nós possamos, meu Pai, olhar para o alto
e realmente entender a sua bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Aqui nós estamos abençoados, meu Pai. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso trabalho. Em nome de Jesus eu declaro a sua bênção sobre a vida de cada um que está aqui presente, em nome de Jesus, amém, querido? Estenda suas mãos para cima. Posso encerrar, pastor? Tem algum pedido de oração? Dá sim. Pastor Zé, eu acho que nós só vamos citar aqui para nós já encerrarmos aqui. Eu gostaria também de estar pedindo oração para uma irmã que era da Igreja do Nazareno lá do Jardim Procópio, que encerrou as atividades lá. Chama Irmã Laís. Nós vamos orar então pela Laís. Vamos orar pelo Nádio. O Nádio agradece a Deus por poder assistir o culto lá no trabalho dele. Olha que bênção. E ele pede também pela família. Ele pede pela esposa, pela Rita e pela dona Neuza. O Dimas pede oração pela dona Mercedes, pelo Valdir, Osvaldo, Max, Maria de Lourdes, pelos nossos governantes, pela própria vida. A Ruth Mara também pede oração. A Ruth Alves pede oração pela família e libertação por Débora e Pablo. Quem mais? O Osvaldo Júnior pede oração especial a Luiz Alfredo Branco. Amém? São esses os pedidos que nós temos que orar. O pastor vai orar por cada um deles e nós vamos despedir na paz do Senhor. Amém, em nome de Jesus. Deixa eu aproveitar aqui. Alguém aqui tem pedido de oração? Pode falar. Qual que é o pedido de oração? Pode orar, irmão. Nós falamos de fé. Se você não tem fé que Deus pode ouvir sua oração, nós não vamos voltar. A gente nem volta no domingo, amém? Quem tem algum pedido de oração, pode falar por quem, o nome. Pode falar, querido. Amém, vamos estar orando também. Quem mais? Roger, pela vida familiar. Cristiane, amém. Mais algum pedido de oração, irmão? Pela casa, família, alguém que está precisando de oração que você sabe, vamos apresentar diante do Senhor. Amor, pela sua mãe Neuza também, vamos orar por esses pedidos de oração, mano. Amém, pela proteção, que Deus proteja em nome de Jesus. Irmãos, a oração, a fé em Deus é o que vai fazer a nossa vida diferente. Não é participar de nada. Se fosse participar de culto, deixa eu falar para você, nós vamos fazer culto todo dia. Isso não muda. O que muda é algo dentro de nós, que é crer em Deus. Amém? Então nós vamos apresentar esses pedidos para encerrarmos esse culto. Deus, em nome de Jesus, pela vida da Neuza, meu Pai, pela vida desses irmãos que apresentamos aqui, os motivos o Senhor sabe qual é, meu Pai. É enfermidade, é problema financeiro, meu Pai, e muitas vezes já estamos até acuados, meu Pai, é falta de fé. Deus, é que nós não estamos mais olhando para o céu, não vemos mais resposta na nossa vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós não estamos aqui, meu Pai, impondo nada, levantando nenhuma bandeira. Deus, nós estamos aqui, meu Pai, desarmados, meu Pai, com a guarda baixa, Senhor, falando: Deus, eu preciso do Senhor, Deus. É só pelo Senhor, só a sua graça, a sua misericórdia, meu Pai. Deus, a vida da irmã Rita, a vida dos irmãos que clamaram, pedindo essa semana de oração, que colocaram, meu Pai, dizendo assim: eu não sei o que fazer, não tenho mais o que fazer. É por esses pedidos que nós oramos, meu irmão. Oh Deus, por esses que não encontram mais força, não tem mais nada, Senhor. Por aqueles que querem e representam a sua família, Senhor. Pelas famílias, pelos enfermos, por aqueles que estão com Covid, internados, Senhor. Em nome de Jesus, visita, meu Pai. Ouça, meu Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, queridos. Levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as bênçãos de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Só me faz um favor, querido, não olhe para baixo, olhe para o céu, olhe para o que Deus prometeu na sua vida. Enxergue isso em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe em nome do Senhor.